A execução técnica que me pagou 3 vezes o risco num trade em Nasdaq. Vou passar para vocês aqui agora o racional da operação que eu fiz hoje na sala ao vivo, operando o Nasdaq, pegando um trade que pagou mais de 3 vezes o meu risco retorno, tá? Então, vamos destrinchar aqui esse operacional, né, essa análise. Bom, como já de praxe, eu sempre começo o dia analisando, né, então analisando as médias, analisando o indicador, onde que o preço poderia vir trabalhar, tá. Então o que eu tinha, capitalistas, no momento, em que eu estava no gráfico, no momento que eu cheguei na frente da minha tela e fui operar, tá. Eu estava aqui com o preço nessa lateralização. Vejam só. Preço bonito, lateralizado na seção de Londres, tá? Então, a gente teve aqui um movimento asiático, até que meio fora do comum, né? Foi um movimento aqui, uma volta em V, basicamente, né? A gente teve aqui essa movimentação acontecendo aqui ó, com o rompimento da máxima da seção asiática, tá? Então, eu tinha aqui, obviamente, uma estrutura macro de alta. Por que uma estrutura macro de alta? Bom, capitalistas, no pregão de ontem, posso tirar já aqui. No pregão de ontem, nós tivemos esse movimento aqui, ó, rompendo o topo. Ele faz seu movimento de correção, tá? E a seção asiática, né, fez aqui um movimento de correção, a seção asiática continuou a correção e depois reverteu o movimento. Então, reverte o movimento, ficou lateral. Aqui, né, aqui é um pouco de conhecimento, mas também um pouco de feeling de mercado. Vamos lá. Se você tem o movimento principal é alta, ok. Por mais que a gente esteja em extremidade de topo, o índice renovando máximas, mas nós temos um movimento de alta. Então, o que, que eu quero buscar? Compras. Se eu estivesse tendo fundos descendentes, né, se estivesse com uma movimentação nesse sentido aqui, ó, poderia até acontecer isso aqui, ó. Se eu tivesse isso aqui formando, eu estaria procurando venda. Mas o que, que eu tenho, capitalistas? Ó, eu tenho um topo mais alto que o topo anterior, que é mais alto que o topo anterior, que é mais alto do que uma lateralização que tem um topo anterior, que por sua vez rompeu uma movimentação, né, um topo macro que tínhamos anteriormente. Então eu tenho aqui uma tendência de alta. Se eu tenho uma tendência de alta, eu tenho que ter essa maldade. Eu vou procurar compras, não vou procurar venda. Né? Minha tendência principal é compradora. Tá? Então, quando eu cheguei na tela, eu estava com essa informação. Eu tenho a Ásia fazendo um movimento aqui atípico em V, Londres lateralizou. Se lateralizou, o que, que eu posso ter numa lateralização? Eu posso ter a manipulação dela e depois a distribuição. Então, na acumulação de Wyckoff, né, sempre mostram, né, o movimento, a lateralização, a manipulação e depois a distribuição. Tem até as técnicas de AMD, né, acumulação, manipulação, distribuição. Então foi o que eu imaginei que poderia acontecer nessa região. Uma acumulação, uma manipulação e uma distribuição. A manipulação no movimento contrário à minha tendência principal, que é a tendência de alta, tá? A tendência compradora, beleza? Então, eu olhei também, obviamente, dei uma olhada nos indicadores. Tá? IFR, para mim, em todos os tempos gráficos, não estava me demonstrando muita coisa. Já a média de 200, eu tinha ela aqui ó, nessa região, a média de 200 do 15 minutos. Tá? Então, nessa região, o que, que eu... Pô, eu tenho a média de 200. Se o preço chegar ali, é bonito. O que, que eu tenho? Bom, eu tenho um bloco aqui nessa região. Deixa eu pegar minha caneta aqui, aumentar aqui o gráfico. Ó, tem um bloco nessa região, né? Vou ficar atento, não houve tanta agressão depois dele, mas é um ponto que pode servir de alguma coisa, tá? Precisava de formação de liquidez, né? Um bloco de ordens de formação de liquidez. Esse liquidez interna não estava tão interessante, esse bloco não estava tão robusto, fez essa formação de liquidez aqui, ó, então tá, eu fiquei aguardando, mas logo mais abaixo tinha um bloco, né, a liquidez interna do bloco, tá? E também nos 5 minutos fica mais visível para a gente ali a formação de um bloco. Ó. Percebam que esse bloco, né, por que o bloco de baixo não aquele de cima, Thiago? Vejam só. Essa região de demanda, capitalista,
veio de uma grande movimentação, não, uma grande não, mas uma forte movimentação compradora. Travou na média de 200 e rompeu. Esse rompimento foi um rompimento com força, tá? Até aqui, ó, teve um pequenino Fairvalley Gap nessa região, tá? Então, percebam a diferença desses candles para esses aqui, ó. Olha os pavis superiores que tinham, tá? Tanto aqui, tanto ali. Então, obviamente, qual é o bloco mais interessante? Esse que teve 2 candles fortes depois da formação dele, tá? E também, obviamente, a gente aproveita a liquidez dessa formação. Então, a gente pode considerar isso como um movimento aqui, ó, de impulsão, correção, deixando uma indução, tá? Então, marquei aqui esse bloco. Vamos estar com um bloco marcado no 15 minutos, se não me falha a memória. Deixa eu só voltar aqui. No 15 minutos a gente tinha aqui, ó, uma ineficiência, ó, o Fairvalley Gap. Opa, vamos, caneta, aí. Ó, então, uma ineficiência nessa região. E descendo o gráfico por 5 minutos, a gente tinha ali, né, o bloco de ordens. Então, nós já tínhamos aqui a região aonde poderia existir uma atuação compradora. Tá? Então, agora o que me resta? Me resta, obviamente, é esperar o preço chegar nessa região. Tá? O que acontece, capitalista? Às 10h30, quando o mercado abriu, ó, 10h30, o preço já estava aqui nessa parte superior, ó, da estrutura. Então, aqui, o que eu imaginei? Bom, eu estava com essa região. Talvez, então, o mercado já fez a sua manipulação e vai seguir reto, né, sem vir na média de 200, sem vir na minha região ali de interesse, que seria o mais interessante, né, seria o mais ideal da movimentação. Então, o que eu imaginei? Bom, todavia, a tendência é alta. Se o preço romper topo, se o preço romper esse topo, né, ele vai me dar oportunidades compradoras, num Fairvalley Gap, enfim, numa continuidade aqui do movimento. Tá? Até, talvez, uma ancoragem na média. Né? Daria para observar isso também, tá? Principalmente nos 5 minutos, refinando pelo minuto. Ó, o que aconteceu aqui, ó, mas foi bem depois, né? Ó, ancorou na média e deu continuidade, foi bonito. Tá? Mas eu estava lá no 1 minuto, né, no meu gráfico de execução, esperando aqui essa movimentação. Tá? Então vamos lá, capitalistas. O mercado abriu e voltou com agressão naquela minha região, capturando aquela liquidez que eu havia informado. Olha só, tipo, ele deu o toquinho aqui, lateralizou e depois rompeu ali, capturando a agressão, trabalhando na minha região de demanda e revertendo o fluxo. Essa caixa em cinza, ela está aqui por um motivo. Tá? Eu estava muito atento, mas muito ligado nessa movimentação quando o preço veio com essa agressão, porque ele estava chegando no meu ponto de execução. E aqui eu precisava estar atento. Então vamos lá. Eu vou tirar provisoriamente aqui. Ó. Quando esse candle, que a gente olha aqui, pô, um engolfo, né? Quase não é nem um martelo, mas é uma marreta de tão grande que é aqui o corpo, né? O pavio. Então a gente tem um grande pavio e um grande corpo aqui no gráfico de 5 minutos, tá? Mas para a gente entender a força disso, né? A força desse movimento, percebam a agressão que a gente tem na venda, a força que a gente tem na venda, com esse candle aqui também, e até o preço, e até lá embaixo, força vendedora. Para o preço reverter e fechar com um grande corpo de candle, imagina a força, imagina a quantidade de lote que precisou para ter essa movimentação. Faça uma analogia. Pense, por exemplo, um jogo de beisebol. Né? O jogo de beisebol tem um arremessador, ele arremessou a bola e o rebatedor acertou a atacada. Pá! E a bola está vindo reto no arremessador. Ele não tem como dar um tapa na bola para rebater ela e ela voltar para o rebater. Não tem como ele fazer isso. Não tem, é humanamente impossível, com a mão, com a força, por mais que ele tivesse de luva, não tem. A bola não ia chegar novamente no rebatedor. Então, pensem numa analogia. Pense que aqui é o arremessador com a bola na mão. E quando a bola chegou aqui, ele teve força suficiente para bater nela com a mão mesmo e ela reverter, né? Voltar ao rebatedor. Então, foi o que aconteceu aqui. É importante a gente fazer essas análises de formação de candle, tá?
Mas vamos lá, capitalistas. Quando o preço abriu, ele abriu nesse ponto, tá? E ele foi, estava indo até lá embaixo. Perfeito? O que me sobrou aqui? Eu tinha a abertura do candle, o candle estava lá embaixo, eu pensei, bom, eu tenho aqui um pequeno fair value gap. Se o preço voltar, esse é o fair value gap dos 5 minutos, tá? Eu vou marcar essa região e vou lá para o meu gráfico, voltar para o meu gráfico de 1 minuto. Por quê? Se o preço voltar, e romper essa minha ineficiência, esse meu fair value gap, fechar acima dele, eu já posso entrar aqui na compra. Opa, tem que voltar aqui o meu... Cadê? Só um momento. Aí, voltou. Tá? Então, ele voltando ali, eu posso executar uma compra, porque ele estaria invertendo a movimentação. Só que, paralelo a isso, veio essa grande informação com o candle. Olha só que bonito que ficou esse candle. Né? Esses pavis inferiores, o corpo desse candle aqui, tá? Ele formou aqui também, se a gente olhar bem próximo, ele formou um engolfo, porque ele abriu um tique abaixo do candle anterior e fechou acima dele. Então ele engolfou o corpo, né? Não estou falando de pavio, mas ele engolfou esse corpo desse candle. Então o que eu fiz? Bom, inverteu, rompeu, né? Ele não fechou fora do fair value gap, mas ele rompeu no rompimento dele aqui até esse candle veio com uma força depois do rompimento, eu já entrei na compra com meu stop ali abaixo do fundo, tá? Um racional de continuidade. Alinhei aqui a média de 200 do 15 minutos, o preço capturando uma liquidez interna, trabalhando num bloco de ordens dos 5 minutos. Pelo 15 eu tinha uma ineficiência nessa região, né? O preço ele faz a captura de liquidez e houve a agressão da reversão, tá? Então aqui é como se fosse aquele trap, aquela armadilha, aquele sweep de liquidez que existe em extremidades, aconteceu aqui nessa região. Tá? Então, foi um movimento que bateu na venda forte, agrediu na compra novamente. Esse detalhezinho aqui ó, do fair value gap, da ineficiência nos 5 minutos, foi o que me fez entrar nesse trade. Se eu não tivesse feito essa marcação, eu ia esperar, eu ia aguardar aqui uma nova ineficiência, um novo fair value gap, o preço voltar e entrar e eu ia ficar de fora desse trade. Então, essa marcação aqui, essa mesclagem de tempo gráfico, olhar como o preço está trabalhando no tempo gráfico maior, né, ver a região, voltar aqui, isso foi o que me fez pegar esse trade, tá? Ó, no 2 minutos, vejam só um martelo, né, o candle martelo, e vejam como esse candle martelo fica bonito quando a gente trabalha com candle, porque ele trabalhou numa região que faz sentido ele ser um candle martelo e um candle de reversão, tá? Então, esse foi o racional. Tá, e obviamente o alvo, né? Todo mundo quer saber do alvo, tá? O meu alvo estava aqui, ó, nessa região, ó, de lateralização, tá? Então, alvo concluído, bateu na tampa, depois faz uma grande movimentação de reversão, né? Inclusive, se não tivesse pego o meu alvo, vou ser sincero com vocês, que eu estaria saindo numa proteção, tá? Então, provavelmente aqui nesse fundo, ó, eu estaria saindo. Porque o preço vem, lateraliza, se não continua, ele vai fazer o quê? Vai cair, né? Então, estaria saindo aqui nessa região. Felizmente, bateu, cravou ali no meu alvo, bonito, e é isso, capitalista. Esse foi o racional do trade de hoje. O racional, teoricamente, ele foi bem simples, mas ele teve esse agravante por conta desse detalhezinho da ineficiência nos 5 minutos, que foi o meu gatilho de execução. Se eu não tivesse observado isso, talvez, né, eu não teria pego esse trade, ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, peço para você que curta e compartilha, que isso é de grande ajuda. Deixe seu comentário aqui também. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Review de Mercado. Tchau, tchau.